Como funciona a Bolsa de Valores? Se você é uma pessoa não muito familiarizada com o mundo dos negócios, eu tenho certeza que essa pergunta já passou aí pela sua mente. Talvez quando você assiste o Jornal Nacional e escuta o William Bonner falando que a Bolsa de Valores se desvalorizou ou que o Ibovespa atingiu 100 mil pontos. Nesse vídeo eu quero clarear todo esse universo na sua cabeça, desmistificar aquilo que nunca deveria ter sido mistificado. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a Bolsa de Valores, como ela funciona e como começar a investir nela. Eu preparei uma apresentação aqui no meu computador, além de toda a teoria que você precisa saber. Nós vamos ver o que é uma corretora de valores, o que é um home broker, o que é uma ação, a história de surgimento das ações e da própria Bolsa de Valores, isso daqui é algo bem curioso, quais são os riscos de se investir na Bolsa de Valores, como ganhar dinheiro com ações, um passo a passo para você começar a investir ainda hoje e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final, porque ele literalmente vale ouro. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Mas antes da gente começar, eu queria fazer aqui uma breve apresentação. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se esse daqui era o vídeo que você estava procurando para clarear a sua mente, eu quero te pedir aqui já de antemão para deixar o like nesse vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque assim você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui para a tela do meu computador para a gente iniciar o assunto de hoje, e essa daqui é a chamada do nosso vídeo de hoje, Bolsa de Valores para leigos, no sentido mais humilde da palavra, é claro, não é no tom pejorativo. E entenda aqui de uma vez por todas o que é essa tal de Bolsa de Valores. Sem enrolações, vamos já direto aqui pro assunto. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um grande mercado organizado onde ocorre a negociação das ações de empresas de capital aberto e outros valores imobiliários. Em outras palavras, a Bolsa de Valores nada mais é do que uma empresa. E aqui no Brasil, a nossa Bolsa de Valores é essa daqui, é a B3, a Brasil Bolsa Balcão. É a Bolsa de Valores oficial do Brasil, uma empresa sediada lá na cidade de São Paulo. É através da Bolsa de Valores da B3 que a gente vai ter acesso aos investimentos de renda variável que a gente vai conversar mais pra frente, como é o caso das ações. E aí vai ser competência, vai ser responsabilidade da B3, da Brasil Bolsa Balcão, garantir essas negociações realizadas e custodiar os ativos que lá forem negociados. Essa daqui é a definição de Bolsa de Valores. Só que a gente precisa conhecer uma outra instituição também que é muito importante e indispensável para você, caso você queira começar a investir ainda hoje, que a gente vai ver aqui no vídeo. E essa instituição é a corretora de valores. Uma corretora de valores é uma instituição financeira que vai funcionar como a ligação entre os investidores e a Bolsa de Valores. Como assim? Eu te mostrei que a Bolsa de Valores é o mercado, onde vão estar ali os ativos para serem negociados. A Bolsa de Valores é o que vai te dar acesso a esse mercado. Você não vai ter como ir lá no mercado e comprar diretamente com a Bolsa de Valores. Você vai precisar de uma corretora. E é através da corretora de valores que você vai negociar os ativos. É uma instituição que você vai ter que abrir conta para conseguir negociar os ativos que estão lá na Bolsa de Valores. E aí aqui na direita a gente tem a logomarca de várias corretoras de valores diferentes aqui do Brasil, como por exemplo a Clear, a Easy Invest, a corretora do Itaú, a Modal Mais e etc. Temos várias corretoras aqui no país. Um outro conceito bem importante que você tem que ter na sua mente é o conceito de home broker. O home broker, ele é uma plataforma inteligente que permite ao investidor enviar as suas ordens de compra e venda de ativos financeiros diretamente para a Bolsa de Valores sem necessitar da intermediação de terceiros. Ué, João, mas como é isso? A gente não ia usar já a corretora para fazer isso? Não era a corretora que ia fazer a intermediação entre a gente e a Bolsa de Valores? Agora a gente vai ter que usar o home broker? Sim, você vai utilizar o home broker. Só que o home broker é uma plataforma que você vai ter acesso através das corretoras. É um serviço que é disponibilizado pelas corretoras de valores. Então sim, as corretoras ainda servem como a ligação entre o investidor e a Bolsa de Valores. Só que dentro das corretoras você vai utilizar o serviço de home broker para fazer isso. Ficou um pouco confuso para você essas definições de Bolsa de Valores, corretora de valores e home broker? Fica tranquilo que eu tenho certeza que você vai entender agora. Eu vou te dar aqui alguns exemplos bem práticos, algumas metáforas que vão facilitar o seu entendimento. Dá uma olhada aqui nessa foto. Essa foto está aqui representando um mercado. E como a gente viu, o mercado de ativos, o mercado de investimentos é a Bolsa de Valores. Então, no nosso exemplo aqui, na nossa metáfora, o mercado seria
a bolsa de valores. Dá uma olhada nessa outra foto aqui. Isso daqui é um caixa, é um atendente do mercado. No nosso exemplo aqui, na nossa metáfora, isso daqui seria a corretora de valores. É o que vai fazer a união entre o investidor, você que está indo no mercado para comprar um suco, por exemplo, e o próprio mercado. Você não pega o produto e leva diretamente para casa, você precisa passar pelo caixa para fazer o pagamento, e aí sim você pode sair com um produto. É a mesma coisa aqui, você pode imaginar a bolsa de valores como um grande mercado, só que nas estantes, ao invés de terem produtos como sucos, ovos, farinha, açúcar e etc., nós vamos ter produtos financeiros, nós vamos ter investimentos, ações, por exemplo. E você não pode simplesmente pegar uma ação e levar ela para casa, você precisa passar por um intermediador, que seria aqui o caixa. E vai ser o caixa, a corretora de valores, que vai fazer esse processo para você. Você vai chegar no caixa, vai dizer o que você quer, ele vai passar, você vai pagar e aí sim você pode ir para casa. Essa é a analogia entre bolsa de valores e corretora de valores. Mas e o home broker? Você não falou que ia ser através do home broker que a gente ia ter que fazer esse tipo de operação? Sim, o home broker é a automatização da corretora. Eu dei aqui um exemplo daquelas maquininhas de pedido automático que tem no McDonald's, por exemplo. Talvez você já tenha visto em algumas lojas de shopping que você consegue fazer o pagamento automático. Seria isso daqui o home broker, seria a automatização do caixa. Ao invés de você ter que entrar em contato com algum funcionário da corretora e falar para ele no telefone ou por mensagem o que você quer comprar, você vai utilizar uma plataforma especial da corretora que ela está disponibilizando para você. Essa plataforma é o home broker. É como ir no mercado, que seria a bolsa de valores, e fazer o pedido das suas ações na maquininha automática. Isso daqui é o home broker. Entendido isso daqui? É bem simples. Vamos continuar aqui na sequência, na nossa linha de raciocínio, para entender o que a bolsa de valores significa. Na minha visão, a bolsa de valores é muito mais do que negociação de ativos, negociação de investimentos. A bolsa de valores significa liberdade. Mais do que um ambiente de negociações, eu coloquei aqui, para muitos a bolsa de valores significa uma forma de ganhar a vida, uma forma de garantir a independência financeira e a própria aposentadoria. Em outras palavras, a bolsa de valores funciona como um ponto de encontro entre os investidores que querem vender determinados ativos e os que pretendem comprar esses ativos. Essa daqui seria uma definição mais simplificada do que é bolsa de valores. E como a gente já comentou, os principais ativos que são negociados na bolsa de valores são as ações. A bolsa de valores pode ser visto como um grande mercado de ativos em que o principal desses ativos são as ações. E nesse mercado vão se encontrar os investidores que já possuem ações e querem vender essas ações e os investidores que não possuem e querem comprar essas ações. Ambos aqui fazendo uso das corretoras, que são os caixas de mercado, e do home broker, que são ali as maquininhas de pedido automático na metáfora que a gente já viu. Mas aí é claro que tá faltando uma definição para você ter um entendimento completo disso tudo. Tá faltando eu te explicar o que é uma ação. Eu já venho falando para você que a ação é o principal ativo negociado na bolsa de valores, mas você não sabe o que é uma ação ainda. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. O que é de fato uma ação? O que é essa tal ação que você tá repetindo aí desde o começo do vídeo? Uma ação, ela nada mais é do que um pedaço de uma empresa. As empresas que são listadas na bolsa de valores, elas são conhecidas como sociedades anônimas de capital aberto. E essas empresas são divididas em milhares de pedaços diferentes que podem ser negociados na bolsa de valores, podem ser comprados e vendidos. E cada um desses pedaços recebe o nome de ação. Nada mais é do que um pedaço de uma empresa listada em bolsa de valores. E aí a gente pode tirar uma conclusão bem interessante, que é a seguinte: se uma ação é uma parte de uma empresa, quando você compra uma ação na bolsa de valores, você está comprando uma parte de uma empresa. E quem detém uma parte de uma empresa se torna um sócio dessa empresa. Vamos ver um exemplo aqui bem didático para você entender. Imagine aí que você decide fundar uma padaria na sua cidade. A sua empresa então, ela começa a crescer, você começa a vender bem, começa a atender bem os seus clientes, conquista seus clientes e você decide fazer uma grande expansão. Mas tem um problema: você não tem dinheiro para isso. Você chegou num impasse, mas você não quer desistir. E aí, ao invés de desistir, você decide vender algumas partes da sua padaria na bolsa de valores para captar dinheiro e poder utilizar esse dinheiro arrecadado para poder fazer a sua expansão, abrir uma padaria em outra cidade, por exemplo, se for o seu objetivo. Esse processo de vender uma parte da sua padaria na bolsa de valores recebe o nome de IPO, que seria aqui em inglês Initial Public Offering. Quando a gente traduz em português, fica oferta pública inicial, é a primeira venda de ações que a empresa faz na bolsa de valores. Vamos seguir na nossa história. Você decide fazer o seu IPO, vender ali algumas ações da sua padaria para captar dinheiro e fazer a sua expansão, e aí naturalmente alguns investidores decidem acreditar nesse seu projeto de expansão e topam comprar uma parcela, comprar algumas ações da sua empresa.
Com isso, você vai obter o dinheiro necessário para fazer o que você quiser, né? Contratar mais pessoas, expandir os seus negócios, pagar dívidas, desenvolver novos produtos, etc. Depende aí da finalidade que você queria dar a esse IPO, a essa oferta pública inicial. No nosso exemplo, você queria para expandir a empresa. Então você vai pegar esse dinheiro e fazer aí as suas expansões, os seus investimentos em expansão. O seu lado está resolvido. Você queria dinheiro, você vendeu uma parte de sua empresa, pegou o dinheiro para fazer o que você queria, tá tudo resolvido. Você já resolveu o seu problema. Agora a gente tem que dar uma olhada no lado dos investidores que acreditaram em você e decidiram comprar uma parte da sua empresa. Como sócios da sua empresa, afinal eles adquiriram ações dela, esses investidores passam a ter o direito de participar dos lucros, que seria o que a gente chama de dividendo. O lucro que é distribuído de uma empresa para os seus acionistas é chamado de dividendo. E eles também, é claro, podem vender as suas ações quando quiserem através da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado que liga ali vendedores a compradores. Então, se esses investidores que compraram as suas ações eventualmente decidirem vender, eles podem fazer através da Bolsa de Valores. É basicamente assim que se tem o funcionamento da Bolsa de Valores e principalmente do mercado acionário. Você decide abrir uma empresa, em um dado momento você lista sua empresa na Bolsa de Valores e vende as suas ações, e vão ter investidores interessados em financiar o seu projeto e participar ali dos lucros da sua empresa. É assim que se dá todo o funcionamento do mercado acionário. Um ponto interessante que eu sempre gosto de discutir quando as pessoas perguntam é como que a gente chegou até aqui, como que esse modelo foi desenvolvido. Eu acho isso daqui bem interessante de ser discutido e eu decidi trazer aqui no meio do nosso vídeo para poder embasar melhor os conhecimentos, o surgimento das ações. Vamos conversar um pouquinho sobre história, como que tudo isso surgiu, como que a Bolsa de Valores se estabeleceu, quem inventou a ideia de ações. E é o seguinte, essa história aqui é bem antiga, beleza? Apesar da gente ter registro de pessoas se reunindo para negociar desde a Roma Antiga, foi somente em 1487, na Bélgica, que o nome Bolsa surgiu pela primeira vez. E como que isso daqui se deu? Alguns homens de negócios se reuniam na casa de um senhor que era chamado Van der Bourse. Essa daqui eu acho importante ressaltar, era uma época bem particular, faz bastante tempo que isso daqui aconteceu, é antes de 1500, e naquela época as casas das famílias não tinham numerações como é comum de se ter hoje. Era muito comum que as famílias ricas utilizassem no lugar dos números um brasão na fachada de suas residências com o símbolo que representasse o sobrenome da família. E esse daqui era o brasão da família de Van der Bourse. Era um brasão aqui que era composto por 3 bolsinhas. E daí que surgiu o nome Bolsa de Valores. O brasão desse senhor Van der Bourse, da família desse cara, era composto por 3 bolsinhas. Mas enfim, vamos voltar aqui na nossa história. Alguns homens de negócios se reuniam na casa desse Van der Bourse para fazer negociações. E lá eles negociavam compra e venda de moedas, metais preciosos e empréstimos majoritariamente. E por mais estranho que pareça, a história foi justamente essa. Foi a partir daqui que a Bolsa de Valores primitiva começou a se desenvolver. Naquela época, como eu falei, as grandes navegações, que era antes de 1500, eram atividades puramente comerciais que eram patrocinadas pelos reis e pelas rainhas. E apesar de possuírem um grande potencial de lucro, as expedições eram bem caras de ser feitas. As grandes navegações, uma delas sendo a que ocasionou a descoberta do Brasil. Só que tinha um grande porém. Pelo fato das grandes navegações serem bem caras de serem custeadas, muitas vezes os reis e as rainhas não estavam dispostos a patrocinar. E aí, por causa disso, um capitão que organizava essas expedições decidiu visitar esses comerciantes na bolsa e mostrar seu próximo plano de navegação. E ele fez o seguinte, ele convidou esses comerciantes que tinham dinheiro para entrar como sócios na expedição. Qual seria a lógica aqui dessa entrada como sócio? Esses comerciantes investiriam um valor que viabilizaria a viagem e na volta, caso a expedição fosse bem sucedida, eles teriam o direito de participar da divisão dos lucros. Os comerciantes que aceitaram a proposta, eles firmaram então um documento que servia ali como garantia dessa transação, e isso é bem semelhante ao conceito que nós temos hoje das ações. Nós compramos uma parte de uma empresa para poder ter ali o direito de participar dos lucros. Isso daqui é bem semelhante ao que aconteceu nessa época das grandes navegações. Só que é claro que tem um grande salto de modernização ao longo da história. De lá para cá as coisas evoluíram e se modernizaram bastante, tanto que hoje é possível você investir em ações de grandes empresas e se tornar sócio delas a partir da tela do seu celular. E isso daqui eu tenho certeza que era um benefício que o capitão das grandes navegações gostaria muito de ter, mas era impossível na época. Bom, então a história de surgimento da Bolsa de Valores e das ações é basicamente essa. Eu quis trazer aqui um pouco de contexto histórico para
para você entender melhor como as coisas funcionam. Fica tranquilo que o nosso vídeo não acabou ainda tem bastante coisa para ver no vídeo de hoje, mas eu quis dar essa pausa aqui no meio para te relembrar que se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o like aí e se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho, porque isso me ajuda demais e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio, porque a gente precisa entender como que funciona a negociação das ações nos dias de hoje. A gente viu que na época das grandes navegações era presencial. O capitão tinha que ir até os comerciantes e apresentar o seu projeto. Nos dias de hoje, tem muita gente que pensa que é assim. Seria aquele cenário famoso dos pregões que a gente tem nos filmes, de várias pessoas amontoadas, gritando, falando o que querem comprar, o que querem vender, aquela confusão. Mas isso daqui não é mais a realidade de hoje. Isso daqui não funciona mais assim. Já foi o tempo dessa confusão dos pregões presenciais, aquela gritaria toda. Nos dias de hoje, a negociação das ações é diária e eletrônica. E aí, portanto, por causa disso, o preço das ações acaba também variando muito de acordo com a lei da oferta e demanda. Mas como assim, João? O que é a lei da oferta e demanda? Eu nunca estudei nada de economia. Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu falei que esse vídeo ia ser bem completo. A lei da oferta e demanda é bem simples. É o seguinte, de um lado nós vamos ter os compradores de ativos, as pessoas que querem comprar ações. Se nós temos muitas pessoas querendo comprar, é natural que nós tenhamos aqui um aumento de preço das ações, porque nós temos uma demanda maior por elas. Então, quanto maior for a demanda, maior vai ser ali o preço das ações. E do outro lado nós temos os vendedores, e vai seguir aqui uma lógica inversa. Quanto mais vendedores nós tivermos no mercado, menores vão ser os preços das ações, porque nós vamos ter mais oferta, mais pessoas querendo vender. Essa daqui é a lei da oferta e demanda. Se nós temos muitas pessoas querendo comprar determinada ação, há uma tendência de que o seu preço se eleve. Se nós temos muitas pessoas querendo vender essa ação, há uma tendência de que o seu preço caia. Essa é a lei da oferta e demanda, bem simples, não tem complicação nenhuma. Os preços no mercado, então, funcionam como um eterno balancete entre essas duas forças, a força compradora e a força vendedora. O mercado vai balancear as pessoas que querem comprar e as pessoas que querem vender, e os preços das ações vão se movimentar de acordo com essas relações. Só que tem um outro conceito muito importante que a gente precisa entender para sacar sobre bolsa de valores, que é o seguinte: os conceitos de mercado primário e mercado secundário. É o seguinte, quando a empresa abre o seu capital na bolsa de valores, a gente já viu que a gente tem um processo de IPO, o processo de oferta pública inicial. Ela está vendendo as suas ações a público pela primeira vez. Esse momento de negociação a gente também pode chamar de mercado primário. É aqui o momento em que a gente está tendo uma relação da empresa para os investidores. É a empresa vendendo as suas ações para os investidores interessados em comprar. Só que ao final do IPO ainda vão existir negociações na bolsa de valores, como a gente viu. A única diferença é que essas novas negociações não vão mais envolver a empresa. A partir do momento que a empresa realizou o seu IPO, terminou o seu IPO, as ações vão continuar podendo ser vendidas e compradas por investidores na bolsa de valores. Só que não vai ser mais uma relação da empresa vendendo para o investidor. Vai ser uma relação de algum investidor vendendo para outro investidor. E esse segundo momento de negociação a gente chama de mercado secundário. Dá uma olhada aqui nesse esquema para você entender como é essa simplificação. Nós temos aqui o mercado primário, como eu falei, é uma relação da empresa para o investidor. A empresa está vendendo as suas ações que estão em sua posse para os investidores, e nós temos o mercado secundário, que é depois que o mercado primário acontece, que são aqui os investidores que compraram as ações no mercado primário, vendendo elas para outros investidores, e aí fica num ciclo eterno. Depois de um certo tempo, não são mais os investidores que compraram no mercado primário que estão vendendo, mas somente os investidores que compraram de outros investidores, e aí gera esse ciclo eterno de repetição das negociações. Enfim, a dinâmica é basicamente essa, e eu quero chegar aqui no ponto que eu tenho certeza que você está se perguntando. Tudo bem, eu entendi tudo, mas como que eu ganho dinheiro com isso daí? Como que eu ganho dinheiro com as ações? Isso daqui que é o importante, a gente quer ganhar dinheiro ao investir. E é o seguinte, existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro com ações. Nós podemos ganhar através de suas valorizações, das suas cotações, do preço da ação e também da distribuição de dividendos, que é a participação nos lucros da empresa. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois fatores, começando pela distribuição de dividendos. Como a gente já viu, pelo fato de você ser um sócio da empresa, você passa a ter direito de participar da sua distribuição de lucros, e essa parte do lucro que vai ser distribuída pela empresa recebe o nome de dividendo. E aí uma informação importante para você é que
normalmente a distribuição desses dividendos é trimestral. Então vamos supor que a empresa teve um lucro de R$100 no trimestre e ela decide distribuir 50% disso daí. Ela vai pegar R$50 e distribuir para os acionistas na forma de dividendos. Essa daqui que é a lógica desse tipo de remuneração ao investir em ações. Só que nós também temos uma segunda forma de ganhar dinheiro, que é através da valorização das ações. E aqui você precisa se lembrar que os preços no mercado de ações funcionam de acordo com a lei da oferta e demanda. Se nós temos mais pessoas comprando determinada ação, é uma tendência que seu preço suba. Do contrário, se nós temos mais vendedores, é uma tendência de que seu preço caia. A gente explicou aqui a lei da oferta e demanda. Então você pode ganhar também nessa diferença de preço. Se você compra a um preço mais baixo e esse preço sobe, e aí você vai ter mais dinheiro do que você colocou no começo. E o que nós conseguimos perceber através dos exemplos históricos é que no longo prazo o mercado tende a precificar positivamente as ações de empresas que conseguiram crescer os seus lucros. Então se você comprou uma empresa com um lucro X e daqui a alguns anos ela está com um lucro 2x, há uma tendência no mercado que o preço de suas ações também aumente, e aí você vai ganhar nessa valorização. Entendeu? É tudo bem simples, né? Eu tenho certeza que você conseguiu entender as duas formas de ganhar dinheiro com ações. Só que tem um porém, nem tudo são flores. Nós não podemos falar apenas sobre ganhar dinheiro sem conversar sobre riscos. E é o seguinte, existem alguns riscos ao se investir em ações. Eu listei aqui os principais para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles seria o risco de mercado, que seria o oposto de ganhar com a valorização. Seria o risco que você corre de ter as ações que você comprou desvalorizadas por inúmeros motivos diferentes. Como a gente viu aqui, se a empresa dá lucro, há uma tendência de que as suas cotações, os preços de suas ações subam. Só que imagine que você comprou uma empresa com um lucro X e depois de um certo tempo, ao invés de saltar para 2x de lucro, ela caiu para x sobre 2. Ela diminuiu o seu lucro na metade. Também é uma tendência aqui natural de que as suas cotações se desvalorizem, porque ela não está sendo lucrativa, não está conseguindo crescer os seus lucros. Esse daqui seria o risco de mercado, o risco de você comprar uma ação e futuramente ela se desvalorizar, fazendo com que você tenha menos dinheiro do que você colocou. Um outro risco que a gente tem que comentar é o de liquidez. O que seria esse risco de liquidez? Seria basicamente a necessidade de venda das ações por parte do investidor, mas sem sucesso. Vamos dizer que você precisa vender alguma ação e você não consegue vender essa ação porque não tem ninguém querendo comprar. Isso daqui pode acontecer na bolsa de valores. Lembre que é um mercado de negociação entre compradores e vendedores. Então toda vez que você quer comprar algo, tem que ter um outro alguém querendo vender esse algo e vice-versa. Toda vez que você quiser vender, tem que ter alguém querendo comprar. Então se você investe em uma ação que não tem muitas negociações por dia, pode ser que você precise vender essa ação em um dado momento e não tenha ninguém querendo comprar ela de você. E aí você não vai conseguir realizar a sua vontade. Esse daqui seria o risco de liquidez. E um último risco bem importante que a gente tem que se atentar também é o risco da empresa que você investe. Nós temos aqui o risco, é claro, de ter uma complicação na empresa que você escolheu, ou então essa empresa vir a falir. Se você investe nas ações de uma empresa X, por exemplo, e ela declara falência, você vai acabar perdendo todo o dinheiro que você investiu. Isso daqui também é um risco ao se investir em ações. Mas vamos então aqui para o ápice do nosso vídeo de hoje, que é como você faz para investir em ações, o passo a passo que eu te prometi. A gente já conversou muito sobre questão de risco, sobre como ganhar dinheiro, sobre história das ações, sobre toda a base teórica, e a gente não viu ainda como que você faz para investir na prática. É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Eu fiz um passo a passo para você e vamos já direto aqui para o primeiro passo, sem enrolação, para você começar a investir em ações. O primeiro passo que você precisa dar é abrir conta em uma corretora de valores. E eu vou deixar aqui no card em cima um vídeo que eu já gravei para o canal, um comparativo das principais corretoras que a gente tem no Brasil, para você assistir, ponderar os pontos positivos e negativos e tomar a sua decisão. É um vídeo bem completo que eu já trouxe para o canal. É o que a gente já viu. A corretora de valores é necessária porque é através dela que você vai ter acesso ao home broker para comprar suas ações que estão lá na bolsa de valores. Você precisa de uma corretora de valores para fazer as suas negociações, então esse daqui é o primeiro passo. E aí qual seria o segundo passo? Seria você fazer uma transferência de dinheiro para a corretora. Você precisa transferir o dinheiro que está na sua conta bancária para a corretora, esperar esse dinheiro cair na corretora e aí sim poder prosseguir com os outros passos. E aí eu tenho uma dica importante aqui para você, que é a seguinte: como você vai estar fazendo investimentos frequentes, vamos supor que você adota uma periodicidade mensal, todo mês você vai fazer investimentos, seria interessante você evitar as cobranças de taxas de transferência. E aí se o seu banco cobra taxa de transferência, como o TED, por exemplo, seria interessante você abrir conta em um banco digital, como o Nubank ou o Banco Inter, que não cobram taxa de transferência. E aí seria mais barato para você poder fazer os seus investimentos em ações. Uma vez que você realiza esses dois passos, abre conta na corretora e transfere o dinheiro para lá, a gente pode partir para o terceiro passo, que é acessar o home broker, a ferramenta que a corretora disponibiliza para você, e escolher as suas
ações. E aí é o seguinte, eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu já gravei pro canal sobre como analisar ações. Eu trouxe um vídeo aqui pro canal sobre como analisar ações em 5 minutos, com os principais indicadores, os principais pontos que você precisa se atentar numa ação. Isso daqui pode ser importante para te ajudar a escolher as ações quando você entrar no home broker. Nós temos várias empresas, então você precisa ter uma noção de qual empresa é boa para investir e qual empresa não é boa. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu tenho também um curso gratuito de indicadores fundamentalistas, que é uma ferramenta bem importante na análise de ações. Eu vou colocar aqui no card também para você assistir e se aprofundar nesse tema depois que terminar esse vídeo. E aí é o seguinte, no home broker você vai ter que emitir as suas ordens de compra, como a gente já viu, ressaltando que para todo comprador deve existir um vendedor. Então você só vai conseguir comprar se a ação tiver alguém ali vendendo. E aí pronto, uma vez que você aprendeu a analisar uma ação corretamente, com os vídeos que eu te indiquei aqui no meu canal, e você utilizou o home broker para comprar as suas ações, você só precisa de mais um passo, que é um passo mais constante, você precisa estar repetindo ele frequentemente, que é o de acompanhar os seus investimentos. Você precisa adotar uma periodicidade para rever os investimentos realizados e analisar se você deve permanecer com eles. Você investir em uma ação de uma empresa hoje não quer dizer que essa empresa vai continuar boa daqui a 2, 3 anos. Então você precisa adotar uma periodicidade para reavaliar os seus investimentos e ver se você deve continuar com eles ou não. É basicamente isso daqui, é assim que se começa a investir em ações, e esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal. Não esquece, isso daí é muito importante para valorizar o meu trabalho. Quando você faz isso, o YouTube entende que o meu vídeo é de qualidade e ele ajuda a entregar para mais pessoas. E é claro que além de me ajudar, você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no estudo das ações, principalmente no ponto de análise de ações, eu vou deixar aqui na descrição um material gratuito em PDF que eu preparei para esse vídeo. São umas 50 páginas mais ou menos, que eu trato bastante sobre análise de ações e sobre alguns pontos que não deu pra gente comentar no vídeo de hoje, senão ia ficar muito longo. Eu recomendo que você faça o download, é 100% gratuito, só abrir a descrição, clicar no link e baixar. Os meus outros links do meu site e das minhas redes sociais, o meu Instagram, por exemplo, bem interessante você me seguir lá, vão estar aqui na descrição, caso te interesse. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.